Eu tava pensando se eu gravava esse vídeo ou não, só que eu decidi gravar. Eu nem sabia por onde começar, então eu vou pelo começo, que é pra vocês poderem entender melhor. Eu tive uma crise de riso no velório da minha sogra. Eu sou casada, na verdade eu era, casada há 4 anos. E na época, o meu marido, ele largou da ex dele pra poder ficar comigo. E desde então, a minha sogra, ela nunca me aceitou assim muito bem, porque ela gostava muito da ex. Enfim, a nossa relação, no caso eu e minha sogra, era assim. Por trás de mim, ela sentava o pau pra todo mundo. Só que, tipo assim, na minha frente, ela me abraçava. E eu sempre soube disso, só que eu fingia não saber pra poder conviver. Então, assim, nunca chegou a ter, tipo, brigas e nem discussões diretas entre eu e minha sogra. Até que há 6 meses atrás, a minha sogra, ela infelizmente faleceu. E por incrível que pareça, eu senti a morte dela. Porque, querendo ou não, gente, mãe do meu marido. Então, eu tava sentindo por mim e pelo meu marido, de ver ele sofrendo. Até que teve uma hora, lá no velório, que toda a família dele se reuniu em volta do caixão para poder se abraçar. Então, o que eu fiz? Saí de perto e deixei eles, a família deles, ali no momento deles. E fui sentar lá no fundo até também para poder respirar um pouco. Beleza, tava eu sentada lá. Tipo assim, sabe quando você tá olhando para eles, mas o seu pensamento tá longe? Eu tava pensando na vida, refletindo, sabe? Até que eu olhei pro lado. E quando eu olhei pro lado, eu vi uma tia dele se acabando de chorar. Só que enquanto ela chorava, ela colocava a mão por dentro da calça, coçava a bunda, coçava e cheirava. Ela fez isso por 3 vezes. Só que, gente, na quarta, ela tirou, cheirou e lambeu. Eu não aguentei o que eu vi e comecei a rir. Eu tentava me controlar pra poder, rir baixo, com a cabeça baixa. Só que a risada, ela começou a apertar. Ela foi apertando, apertando. Eu não conseguia mais me controlar. Eu comecei a travar de tanto que eu ria. Sabe quando você ri pra dentro? Que parece que trava, você nem se mexe. Até que eu fui tentar levantar pra poder ir lá pra fora, pra disfarçar. Só que, gente, quando eu levantei, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu caí na gargalhada. Eu cheguei a ajoelhar de tanto que eu dava risada. Nisso, todo mundo que tava naquele velório virou pra olhar pra mim. Parte 2. De tanto que eu ria, eu acabei caindo de joelho e ali eu fiquei. Gente, eu não conseguia parar de rir. Sabe quando a sua barriga chega a doer, que você não aguenta nem de dor? Eu tava desse jeito. Nisso, eu vi o meu marido vindo na minha direção e tentei levantar. Só que, quanto mais eu tentava parar, mais eu ria. Então, meu marido veio, me ajudou a levantar, olhou pra mim e perguntou o que estava acontecendo. E assim que eu fui tentar responder alguma coisa, eu comecei a rir mais alto ainda. Então, ele me pegou pelos braços e me levou lá pra fora pra tentar conversar comigo. Quando ele viu que eu não ia parar de dar risada, ele chamou um Uber e pediu pro Uber me levar embora. E, gente, eu fui o caminho inteiro chorando de rir. Cheguei em casa, fui tomar até um banho pra ver se passava, porque eu não conseguia parar. Eu já tava começando a ficar com raiva de tanto que eu tava rindo. Até que depois de algumas horas eu consegui parar e me acalmei. E aí veio a consciência pesada, comecei a me sentir mal. Mas agora, falando sério, eu queria muito um dia poder entender o que me deu. Porque, gente, eu juro, eu não conseguia parar de rir. Quanto mais eu tentava parar, mais eu ria, entendeu? Enfim, pro fim, não participei do velório. Do velório não, do enterro. No dia seguinte, eu ainda tomei tapa na cara das irmãs dele, porque elas foram em casa, porque elas acharam que eu faltei com respeito, elas acharam que eu estava brincando, acabaram me agredindo. E pra finalizar com chave de ouro, o meu marido foi embora de casa. Segundo ele não consegue conviver ao lado de uma pessoa que fica feliz com a morte da mãe dele. Na verdade, nenhum deles, nem deixou eu me explicar, nem tentaram entender o que aconteceu.
Eu sei que isso não tem explicação nem justificativa, só que não era minha culpa, não foi por mim. Eu simplesmente estava fora de controle, só que nem eu sei explicar. Mas enfim, vida que segue, né? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!